Até onde vai o devir? Qual é a responsabilidade final de um capitão, de uma tripulação? Ela termina com o último suspiro, no momento de um acidente? Ou será que um senso de dever pode ser tão profundo, tão arraigado, que transcende a própria vida, se recusando a abandonar o posto? Vamos analisar hoje um caso que se equilibra exatamente nessa fronteira. A noite é 29 de dezembro de 1972. Um avião de última geração, o Lockheed L-10-11 TriStar, da Eastern Airlines, voo 401, está a caminho de Nova York para Miami. Nossa missão aqui é explorar a queda deste avião, um acidente que a história da aviação registrou como sendo causado por uma distração fatal, e mergulhar nas histórias extraordinárias que vieram depois. Histórias que sugerem que o dever daquela tripulação não terminou nos pântanos escuros da Flórida. E para entender essa história em suas duas metades, a técnica e a, digamos, inexplicável, a gente tem um conjunto bem robusto de fontes. Temos o relatório oficial do acidente da NTSB, o National Transportation Safety Board dos Estados Unidos, que nos dá a análise fria, factual da queda. Temos também uma análise acadêmica sobre falhas de consciência situacional, que usa esse caso como um estudo exemplar. E para a segunda parte, temos múltiplos relatos jornalísticos e investigativos, principalmente do jornalista John G. Fuller, que documentaram os eventos que se seguiram, eventos que a Eastern Airlines tentou, assim, arduamente manter em segredo. Certo, vamos então para a cabine do voo 401. A cena é de calma, o avião está na aproximação final para o Aeroporto Internacional de Miami, tudo corre bem, até que um problema que deveria ser minúsculo surge. A luz verde que confirma que o trem de pouso do nariz está travado e pronto para o pouso, ela simplesmente não acende. E é aqui que a psicologia da aviação entra em cena de forma trágica. A tripulação era experiente. O capitão Robert Loft, o primeiro oficial Bert Stockstill e o engenheiro de voo Don Heppel. O procedimento padrão seria simples, mas algo na mente deles mudou. Eles se fixaram no problema. O relatório da NTSB usa esse termo, fixação, para descrever como eles ficaram obcecados em resolver o mistério de uma lâmpada, que literalmente valia centavos. Mas espera aí, uma lâmpada. A gente está falando de pilotos com milhares de horas de voo. Por que uma simples luzinha se tornou o centro do universo deles, a ponto de esquecerem que estavam pilotando um avião de milhões de dólares com mais de 170 pessoas a bordo? É o que a gente chama de túnel cognitivo. É um fenômeno onde o cérebro, sob pressão, foca numa única tarefa e filtra todo o resto, sabe? Inclusive informações vitais. Eles abortaram o pouso, o que foi a decisão correta. O capitão comandou uma arremetida, ou seja, abortou a aproximação para circular e reavaliar a situação e colocou o avião em piloto automático a 2.000 pés sobre os Everglades. A partir daí, a cabine de comando virou uma oficina. E essa oficina envolveu todo mundo, certo? Não era só um deles tentando resolver. Ou o CRM. O CRM é uma filosofia que diz que a tripulação deve funcionar como uma rede de segurança, um checando o outro com comunicação clara. A ideia é evitar que a fixação de um piloto leve a um desastre. No voo 401, aconteceu o oposto. Em vez de uma rede, eles se tornaram um único ponto de falha. Todos olhavam para a mesma lâmpada. O engenheiro de voo Don Heppel foi enviado para o compartimento de aviônicos 1, um buraco no chão da cabine, para tentar ver fisicamente se o trem de pouso estava baixado. Até um especialista da companhia que viajava no Jump Seat, que é basicamente um assento dobrável na cabine para observadores, foi envolvido na discussão. Ou seja, o sistema que foi criado para ser um backup humano falhou porque todos os humanos estavam focados no mesmo problema trivial. É um paradoxo terrível. E foi nesse caos focado que o erro fatal aconteceu, não foi? Foi. Impaciente, o capitão Loft se virou no assento para ajudar o engenheiro de voo. As investigações da NTSB sugerem que, ao fazer isso, ele provavelmente esbarrou ou empurrou o manche para frente. Foi um toque sutil, uma pressão de talvez, 15 a 20 libras, mas foi suficiente para desengatar o modo de manutenção de altitude do piloto automático.
O avião continuou no piloto automático, mas agora estava livre para descer. E ninguém percebeu, numa cabine com 4 especialistas em aviação. Ninguém. Era uma noite de lua nova, sobre o brejo escuro e sem luzes dos Everglades. Não havia nenhuma referência visual do lado de fora. Sem o horizonte, a descida lenta e gradual era completamente imperceptível para os sentidos humanos. Eles confiavam no piloto automático, que eles mesmos, sem saber, tinham alterado. Isso é angustiante. E os sistemas de alerta? Não havia nada para avisá-los? Havia. E essa é a parte mais trágica. O relatório menciona que um alarme sonoro, um bip, na cabine, soou quando o avião se desviou 250 pés da altitude selecionada de 2.000 pés. Mas o foco deles era tão intenso na lâmpada que, ou eles não ouviram o som, ou o cérebro deles simplesmente o descartou como um ruído irrelevante. A atenção deles estava literalmente em outro lugar. É quase como se eles estivessem hipnotizados. E quais foram as últimas palavras? O que a Caixa Preta gravou? Os segundos finais são de arrepiar. O primeiro oficial, Bert Stockstill, foi o primeiro a notar algo. Ele olha para os instrumentos e diz: "Nós fizemos alguma coisa com a altitude." O capitão, ainda focado no trem de pouso, responde surpreso: "O quê?" Stockstill insiste: "Ainda estamos a 2.000 pés, certo?" Nesse momento, o capitão Loft olha para fora e vê o reflexo das luzes do avião na água escura do pântano se aproximando rapidamente. Sua última frase registrada é uma pergunta de puro pânico e confusão. "Ei, o que está acontecendo aqui?" Segundos depois, o TroyStar se chocou com os Everglades a mais de 400 km por hora. O resultado foi devastador. 101 pessoas morreram. E entre os mortos estavam o capitão Loft e o engenheiro de voo Don Repo, os 2 homens no centro dessa história. E normalmente, para a aviação, a história terminaria aqui, nos relatórios, nas lições aprendidas sobre CRM que, ironicamente, tornaram os voos muito mais seguros. Mas para o voo 401, a queda foi apenas o primeiro ato. O que aconteceu depois com as peças recuperadas daquele avião é o que transformou essa tragédia numa das lendas mais duradouras e estranhas da aviação. Exato. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente entra no território do trauma coletivo. Para a companhia aérea, para as famílias e especialmente para os funcionários da Eastern Airlines, a queda do voo 401 foi um choque profundo. Existe uma necessidade humana fundamental de encontrar sentido, sabe? De buscar um fechamento após perdas tão trágicas. E é nesse terreno fértil de dor e busca por respostas que a segunda parte dessa história começa a crescer. E ela começa de uma forma muito pragmática, quase macabra. A Eastern Airlines, numa prática comum para economizar dinheiro, recuperou peças e componentes que estavam intactos do avião acidentado de matrícula N310EA. É isso mesmo. Eles pegaram pedaços de um avião que caiu e colocaram em outros. Sim, cozinhas inteiras, as chamadas galleys, fornos, sistemas eletrônicos, tudo que pôde ser salvo foi recondicionado e instalado em outras aeronaves L-1011 da frota. Do ponto de vista da engenharia, se a peça passa na inspeção, ela é segura. Mas foi precisamente nessas aeronaves que os fenômenos começaram. Não em qualquer avião da frota, mas especificamente naqueles que receberam as peças do voo 401. Tá, mas o que exatamente começou a acontecer? A gente está falando de fantasmas em aviões comerciais? Qual é a credibilidade desses relatos? Não poderiam ser apenas boatos ou o estresse da tripulação após o trauma do acidente? Essa é a primeira reação lógica. E é uma questão importante. O ceticismo é natural. No entanto, o que torna o caso do voo 401 tão fascinante é a quantidade, a consistência e a credibilidade das testemunhas. A gente está falando de pilotos, comissários de bordo e até executivos da companhia, pessoas treinadas para serem observadoras e pragmáticas. E eles começaram a relatar, de forma independente, aparições dos fantasmas do capitão Robert Loft e, principalmente, do engenheiro de voo Don Repo. Uma coisa que me chamou a atenção nas fontes foi a natureza desses relatos. Eu esperava histórias de terror, de assombrações vingativas, mas não é nada disso, certo? Eles parecem ser prestativos. Como você interpreta isso? Exatamente. A natureza das aparições é o que move a história de tragédia para lenda.
elas não eram assustadoras, eram protetoras. É como se a tripulação, talvez movida por um senso extremo de dever ou uma culpa esmagadora pelo acidente, estivesse tentando continuar seu trabalho e evitar que outra tragédia acontecesse. Essa ideia de dever inacabado é psicologicamente muito poderoso. Me dá um exemplo. Qual foi um dos casos mais marcantes? Um dos mais famosos, relatado por múltiplas testemunhas, envolveu uma comissária de bordo na galley de um tryster que tinha um forno recuperado do voo 401. Ela estava preparando as refeições quando viu um rosto se formar no vidro da porta do forno. Era Don Rappel. A aparição teria dito claramente: "Cuidado com o fogo neste avião." Aterrorizada, ela chamou o engenheiro de voo e outra comissária, que também viram a face antes que ela desaparecesse. O mais impressionante é que no voo de volta daquela mesma aeronave, um dos motores teve uma falha grave e quase pegou fogo, forçando um pouso de emergência. Nossa. Isso é específico demais para ser coincidência. Um aviso direto e que se provou verdadeiro. É de arrepiar. E não foi um caso isolado. Em outro relato, um engenheiro de voo estava fazendo a checagem pré-voo no cockpit quando viu Don Rappel sentado em sua cadeira. A aparição olhou para ele e apontou um problema em um disjuntor do painel elétrico. O engenheiro, cético mas abalado, pediu para a equipe de manutenção verificar aquele circuito específico. E, de fato, eles encontraram um defeito que poderia ter causado uma falha elétrica grave em voo. O circuito foi substituído. Então eles não estavam apenas aparecendo, estavam ativamente trabalhando, apontando falhas, tentando proteger os voos. E o Capitão Loft, ele também foi visto. Sim, num dos relatos mais impressionantes, o próprio vice-presidente da Eastern Airlines embarcou num voo e viu um capitão uniformizado sentado na primeira classe. Ele reconheceu o homem como sendo Bob Loft, mas achou que estava enganado. Ele foi conversar com o capitão do voo, que o assegurou que não havia outro capitão a bordo. Quando os dois voltaram para a primeira classe, a figura tinha desaparecido na frente de várias testemunhas. O incidente causou tanto pânico entre a tripulação que o voo foi cancelado. Inacreditável. Imagina a reação da companhia aérea a tudo isso. Uma coisa são boatos entre a tripulação, outra é um vice-presidente cancelando um voo. O que Storm fez? Previsivelmente, a reação oficial foi de negação pública total. Eles classificaram tudo como boato, mas internamente a história era outra. A gerência estava apavorada com a publicidade negativa e o pânico entre os funcionários. Eles ameaçaram demitir qualquer pessoa que falasse com a imprensa sobre o assunto. Os livros de bordo das aeronaves envolvidas, as de matrícula N318EA, N308EA e N317EA, onde esses incidentes eram oficialmente registrados pelos pilotos, foram sigilosamente recolhidos e substituídos. É uma tentativa clássica de abafar o caso. Mas isso me leva a uma pergunta. Se tudo era histeria ou invenção, por que tomar medidas tão drásticas? Exato. E aqui a gente chega ao que muitos consideram a prova mais forte da conexão entre as peças e as aparições. No início de 1974, vendo que os relatos não paravam, a Eastern Airlines, sem nenhum alarde, ordenou a remoção discreta de todas as peças identificadas como provenientes do voo 401 que ainda estavam em serviço em sua frota. E o que aconteceu depois que removeram as peças? O resultado foi imediato e absoluto. Os avistamentos cessaram completamente. Nunca mais foram relatados. A correlação é, direta demais para ser ignorada. Uma vez que os últimos vestígios físicos do voo 401 foram removidos, as supostas manifestações de sua tripulação desapareceram junto. Uau! Isso é a peça final do quebra-cabeça? A história se tornou uma lenda, certo? Foi imortalizada em livro e filme. Sim, pelo livro O Fantasma do Voo 401, de John G. Fuller, que compilou dezenas dessas entrevistas, e por um filme para a TV de 1978 com o mesmo nome. Isso consolidou a lenda no imaginário popular, misturando para sempre a tragédia da aviação com um conto de fantasmas. Então, o que tudo isso significa? No fim, a gente tem duas narrativas que se cruzam de forma espetacular. Exatamente.
De um lado, temos a narrativa fria e documentada do relatório da NTSB, uma tragédia evitável, um caso clássico de erro humano, de perda de consciência situacional. Uma lição terrível, mas que de fato mudou para sempre o treinamento de pilotos com a implementação e o reforço do CRM. A aviação comercial se tornou mais segura por causa do que aconteceu com o voo 401. E do outro lado, temos a lenda. Uma história que desafia a explicação. Sobre responsabilidade, sobre uma tripulação que de alguma forma se recusou a abandonar seu posto, mesmo depois da morte. Uma história que sugere que o dever, para alguns, pode de fato ser mais forte que a própria vida. E no fim, as duas histórias se amarram no mesmo tema central: responsabilidade e a dificuldade de deixar o passado para trás. A história de Loft e Hippo, seja ela um fato paranormal ou um folclore nascido do trauma, ecoa um medo profundo que todos temos de negócios inacabados, de falhas que gostaríamos de poder consertar. E talvez um desejo de proteger os outros dos erros que cometemos. Um dever que não se encerra. As peças do voo 401 foram eventualmente removidas da frota da Easter, mas isso levanta uma questão. Que fragmentos de nosso próprio passado nós carregamos conosco e como eles continuam a influenciar o presente, muito depois que o evento inicial já terminou?